Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o escritor francês Victor Hugo dizia que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Talvez o afastamento de um ministro do Supremo, por ser uma ideia inédita, por ser uma ideia tão disruptiva, ainda não tenha amadurecido o suficiente para prosperar. Mas é só questão de tempo. O impeachment de Alexandre de Moraes é inevitável. Por 2 vezes, em um intervalo de 7 meses, multidões foram às ruas protestar contra o ministro. Milhões de brasileiros peticionaram pelo seu afastamento. Quase 200 de parlamentares apoiam publicamente esse remédio constitucional. E a imprensa finalmente perdeu o receio de falar sobre o assunto e de denunciar os excessos do grande censor, para usar a expressão exata da Folha de São Paulo. Sendo o impeachment um processo jurídico-político, é razoável afirmar que a vontade política está em ebulição. E o aspecto jurídico, bom, esse, por sua vez, já atingiu o ponto de fervura há muito tempo. A Lei 1079 elenca os crimes de responsabilidade pelos quais um ministro do Supremo pode ser afastado pelo Senado. Eu selecionei aqui só algumas opções à disposição dos nossos senadores. Artigo 6º, inciso 2, usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-lo no modo de exercer seu mandato. Artigo 6º, inciso 3, violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Vamos lembrar que deputados e senadores não respondem civil ou penalmente por opiniões, palavras e votos, ou pelo menos não deveriam. Artigo 7º, inciso 9, violar patentemente qualquer direito ou garantia fundamental e, bem assim, os direitos sociais assegurados pela Constituição. E aí, finalmente, o abuso de poder mais flagrante de todos, a meu ver, artigo 9º, inciso 4, expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. A nossa Constituição veda, por exemplo, a censura prévia. Só dá uma olhada no artigo 5º, incisos 5 e 9 e artigo 220, parágrafo 2º. E o que afirmou a Folha de São Paulo em editorial, aspas, censura promovida por Alexandre de Moraes tem que acabar. O ministro do STF reinstituiu a censura prévia no Brasil, um instrumento inconstitucional e autoritário, e fez isso por meio de ordens secretas. Outro periódico muito tradicional, o Estado de São Paulo, foi na mesma linha. Aspas, a escalada autoritária do Supremo. Suspensão do X, antigo Twitter, é a culminação de um inquérito eivado de truculência. Se quer mesmo defender a democracia, o Supremo deveria reconsiderar esses processos típicos de um estado de exceção. Bom, como fica claro a partir da leitura desses textos editoriais dos principais órgãos de imprensa do país, já é ponto pacífico no debate público que houve censura, que houve também violação do devido processo legal e tudo isso sob as ordens de Alexandre de Moraes. Portanto, seguindo essa lógica, houve crime de responsabilidade e já existe causa jurídica para o afastamento do ministro. A variável aqui, então, é de ordem política e o tempo da política é outro. Mas aí você pode estar se perguntando, bom, se o tempo do impeachment ainda não chegou, de que vale toda essa comoção nas ruas, nas redes, na imprensa, no Congresso? Bom, o Milton Friedman, Nobel de Economia, dizia o seguinte, somente uma crise produz uma mudança real. Quando essa crise ocorre, as ações que são tomadas dependem das ideias que estão em voga por aí, as ideias que estão circulando. Essa, eu acredito, é nossa função básica, desenvolver alternativas, mantê-las vivas e disponíveis para quando o politicamente impossível se torna politicamente inevitável. Então,